No capítulo 2 a gente vai entrar mais nessa parte da sintaxe, que é a parte que as pessoas têm mais dificuldade, que é a teoria X-barra. A gente vai agora montar árvores, então vai ser um processo que talvez seja meio complicado para vocês, mas a ideia, de novo, é que vocês vejam o vídeo, leiam o material e, principalmente, acima de tudo, comecem a praticar, porque senão não vai funcionar, não vai dar certo para vocês, tá? Vamos lá. Então, quando a gente pega uma frase, como a gente viu, as frases elas se formam em constituintes maiores. Ou seja, por quê? Porque as frases são categorias. A gente pode categorizar as palavras dentro de uma frase em certas categorias. Então, o a gente chama de artigo, o menino é um nome, que é um substantivo. E aí a gente vai ter dentro da estrutura da frase, esses termos vão ganhar nomes. Então, o a, que a gente chama de artigo, de agora em diante a gente vai chamar de determinante, tá? Vai ser um D. O N é um nome, é algo que não é verbo, a gente vai entender a definição certinha. Um V é um verbo, P preposição. O A é um adjetivo, um ADV é um advérbio, um AGR é a concordância, um C é um complementador, enfim, a gente vai aprender vários termos que talvez sejam novos para vocês. Então, a menina abraçou o menino com carinho. Então, a gente tem um determinante, um nome, um verbo, outro determinante, outro nome, uma preposição e outro nome. E aí vocês veem o seguinte: palavras diferentes com a mesma categoria. Por quê? Porque a língua lida com sintaxe, com estrutura, não necessariamente ela vai estar trabalhando com as palavras em si, tá? A gente vai trabalhar muito mais olhando para as categorias e para as relações que elas estabelecem, não necessariamente com o significado da palavra. Então vamos lá. Quando a gente pega uma categoria dessa, essa categoria ela se projeta, ou seja, ela se expande. E ela se expande, vocês veem que do nível mínimo, que a gente chama de projeção mínima, ali ó, X, D, N, V, P, para um nível intermediário, que é um nível linha. Então, o D', N', V', P'. Esse X aqui inicialmente é só uma categoria para representar todo e qualquer sintagma. Então, todo e qualquer sintagma ele vai ter essa projeção de um núcleo X que se projeta para um núcleo intermediário que projeta para um núcleo máximo. Então a gente vai ter a projeção máxima, projeção intermediária, projeção mínima, tá? Então a gente vai ter isso nos sintagmas que a gente vai montar. Só que, vamos lá. Os núcleos desses sintagmas, ou seja, esse D, esse N, esse V e esse P e os outros, eles podem ser lexicais ou funcionais. No caso dos lexicais, são núcleos que possuem um sentido, eles possuem uma capacidade de referenciação maior. Então, por exemplo, menino é um núcleo lexical. Cantar é um núcleo lexical. Algumas preposições são núcleos lexicais. Adjetivos são núcleos lexicais, porque eles querem dizer alguma coisa, entendem? Então eles têm um significado mais algo denotativo ali, entendeu? Tem um significado mais próprio, ok? Então essas quatro principais categorias lexicais que a gente tem, são só essas quatro, tá? Lexicais. Elas são divididas em traços. E o que é um traço, tá? É importante que vocês prestem atenção nisso, porque traço é algo que aparece muito em sintaxe, morfologia, então em fonologia também, então é importante vocês entenderem. Traço é uma característica daquele termo. Então, ele pode ter uma característica daquele termo que é positiva, ou seja, ele tem aquele traço, ele tem aquela característica, ou negativa, ele não tem, tá? No caso dos núcleos lexicais, eles têm traços que podem ser traços de nome e traços de verbo. Por quê? Porque independente da língua humana que você encontrar, é universal que as línguas têm nome e verbo, tá? Basicamente é isso. E aí o que acontece? Então a gente vai ter o adjetivo, que é mais N mais V, o nome, que é mais N menos V, ou seja, o nome, o nome, perdão, ele vai ter um traço de nome, mas não vai ter traço de verbo, por isso que ele é chamado de nome. E o verbo tem traço de verbo e não tem traço de nome. O adjetivo, alguns traços dele, algumas características, são comuns aos verbos também.
e outras são comuns aos nomes. Não cabe aqui ficar detalhando isso. E a preposição, ela não tem nenhuma característica de nome, nenhuma característica de verbo. Ela é muito fechada. Preposições são uma classe que a gente chama de fechada justamente porque ela é muito rígida. É muito difícil, você não aparece com uma preposição nova, assim. Da mesma forma que a gente inventa nomes e verbos o tempo todo, adjetivos também. Enfim, são núcleos lexicais. E aí, núcleos lexicais, eles possuem uma estrutura que é variável. Então, a gente não vai olhar para ela agora. Mas aí a gente tá vendo aqui ao lado essa... Deixa eu diminuir minha câmera um pouquinho. Isso aqui. Vocês estão vendo essa estrutura aqui. É uma projeção. Veja que a gente tem um núcleo V. O núcleo V, ele se projeta para cima, tá? Para o núcleo V'. E aí esse V' se liga a esse outro termo aqui e forma um VP, que é a projeção máxima do verbo, tá? Só para vocês terem uma noção mais ou menos de como funciona. Agora eu vou passar aqui para o próximo. Núcleos funcionais, eles não têm um sentido específico, mas eles se colocam muito na relação de tentar estabelecer funções na frase. Então a gente vai ter o determinante, que ele vai dar a ideia de se o nome é definido ou indefinido. Por quê? Porque os artigos, eles indicam se é definido ou indefinido, né? A gente não tem os artigos? Então, o IP é do inglês, tá? E ele se chama inflectional phrase. Vocês vão ver muito P na frente, mas o P quer dizer phrase, que é em inglês de sintagma. Então, nada mais é do que o SI, sintagma flexional. O DP, na verdade, é o SD, sintagma determinante. Mas na terminologia da sintaxe gerativa, se usa muito mais o DP, que é a versão em inglês, porque já é padronizado e é só uma sigla, tá? Então não se assustem, esse P significa só que é sintagma. O que importa mais é o que está antes, que é o I, o D, o C. O C, vamos lá, o I, ele vai indicar o tempo. Então, essas flexões de tempo e de concordância estão dentro desse I. Então, a gente vai ver depois que o verbo ele vai do VP, que é a posição em que ele nasce, para essa posição, ele se move para essa posição I para se ligar ao seu afixo de tempo, tá? Então, a gente vai ver isso. Então, o IP é mais usado para isso. E o spec, que é essa posição aqui que a gente vai entender também, é onde vai o sujeito. E o CP é o sintagma de complementador. Ele vai ligar uma sentença a outra, basicamente, tá? Então, e ele indica também questões interrogativas. Então, o IP é para toda frase declarativa, ou seja, para frases afirmativas e negativas. O CP ele vai ser usado tanto para ligar uma frase na outra, quanto para indicar perguntas, interrogações, tá? Então, vocês veem que no caso dos núcleos lexicais, eles tinham uma estrutura variada, como eu falei. Os núcleos funcionais não, eles sempre vão ter essa estrutura aqui. Então, toda vez que a gente for desenhar um núcleo funcional desse tipo, ele vai ter essa estrutura específica, tá? Então, vocês podem, quando forem desenhar, fica igual, não se preocupe. Indo lá. Então, como é que essas estruturas elas se relacionam com os outros termos? Por exemplo, o verbo ele tem um sujeito e um objeto, né? Então, o verbo ele tem um sujeito e um objeto. E aí, o que é que acontece? O sujeito ele é selecionado, o objeto também. Só que a gente tem também adjuntos, que são termos que não são selecionados. O argumento do verbo, ele quando é sujeito, ele é um argumento que a gente chama de argumento externo, tá? É um argumento que ele acontece depois, ele aparece depois. O que aparece primeiro é o argumento interno, que é o complemento. Então, quando você diz uma frase como Maria viu o menino, então o que acontece é o verbo viu, seleciona o argumento interno, que é o objeto, o menino, e depois forma um V', que é onde está a combinação. Viu o menino, tá? E aí viu o menino se junta com o argumento externo, que é o sujeito, que é Maria. Maria viu o menino. E forma o sintagma completo. Então, argumentos são colocados nessa posição aqui e nessa daqui.
E aí, o que é que acontece quando a gente tem um adjunto? Um adjunto, como vocês podem ter estudado em outros tipos de sintaxe, principalmente sintaxe mais tradicional, adjunto é um termo que não é selecionado pelo verbo, é algo que é acessório, você pode remover. Como é que ele é colocado na estrutura da frase? A gente dobra o sintagma máximo, tá? Então, se a gente tem um VP aqui, a gente puxaria uma linha para cima, deixa eu tentar puxar com uma caneta aqui mais fraquinha. Aqui, então aqui a gente teria um adjunto X, por exemplo, e o VP dobraria, tá? Então, é assim que os adjuntos se colocam ali. Caso tivesse outro argumento interno, porque, por exemplo, a gente tem verbos como João deu o carro ao primo. Então, são dois argumentos internos. O carro e ao primo, porque você dá algo a alguém. Então, o que é que acontece? Ao invés de dobrar a categoria máxima, a gente dobra a categoria intermediária e a gente vai ter um V que se liga ao outro argumento interno. Então, vocês veem que o que aconteceu aqui foi, eu dobrei o argumento, o V', e você consegue ligá-lo a um segundo argumento, tá? Isso também vai acontecer muito, então é bom que vocês pratiquem para pegar o jeito. No caso dos argumentos, a gente diz que eles compõem a cena minimamente, assim, que o verbo projeta. Então, quando você vê o verbo cozinhar, a gente tem alguém que cozinha e alguma coisa que é cozinhada. Então, essa colocação mínima de termos que são necessários para a gente entender mais ou menos essa cena é o que vai constituir o argumento do verbo, tá? Tá. E aí, essa posição de argumento externo é chamada de especificador. É algo que especifica. E essa posição aqui é chamada de complemento. Então, quando vocês veem aqui, ó, nessa posição dos núcleos lexicais, cadê? Perdi o mouse. Esse spec é uma abreviação de especificador. E esse comp é um complemento. Então, aqui vai o argumento externo, tá? E aqui vai o argumento interno. Pode estar ficando complexo, de fato é. Para você que está começando, vai ser complexo sim. Mas agora a gente vai passar para uns exemplos rapidinho. Tá. Deixa eu ver se funcionou. Voltou. Voltamos. Quando você pega essa frase, por exemplo, o menino da vizinha corta o papel. Então, na sintaxe tradicional, o que a gente tem, a gente vai começar sempre a olhar para o verbo, tá? Olhar o verbo. Qual é o verbo dessa frase? Corta. O menino da vizinha corta o papel. E aí o verbo tem seus complementos. Quais são os complementos do verbo? O sujeito, né, o argumento externo, o menino da vizinha corta o papel. Então a gente tem aqui o argumento externo, que é o seu sujeito, e aqui o argumento interno. Já temos a nossa primeira árvore. Vamos lá. A gente tem um VP, como a gente viu, tá? Peraí. Deixa eu colocar mais embaixo. A gente tem um VP. E esse VP vai ter um especificador. Por quê? Lembram que eu disse que a estrutura dos núcleos lexicais é variada? Porque às vezes ele não vai ter um argumento externo, não vai ter um argumento interno. Mas nesse caso tem os dois, então eu vou desenhar o especificador e o complemento. Então a gente vai ter isso daqui, né? Não é isso? Aí o verbo a gente já sabe que é o corta. Eu coloquei um tracinho aqui porque a gente vai ver uma coisa mais legal daqui a pouco. O complemento é o papel. Especificador, o menino da vizinha. Vejam que aqui a gente tem projeção mínima, projeção intermediária, projeção máxima, tá? Bora lá. Quando a gente olhou aqui para os núcleos funcionais, a gente viu que uma sentença declarativa, que é uma afirmação ou negação, sempre começa por um IP. E esse IP, ele domina esse VP. Ó. Veja que o VP, que é o que a gente desenhou, está aqui. Mas acima dele tem que ter esse IP, que é o que marca flexão, tá? Então, vamos fazer agora a flexão. Não a de academia, que eu já treinei demais hoje.
Enfim, perdão a piada ruim. Então a gente vai ter aqui um i, um i', que liga o i ao VP. Deixa eu ver se consigo aumentar o tamanho, porque senão vai ficar ruim para vocês. Pronto, pelo menos ficou minimamente grande. E esse i se liga a um spec, né? Como a gente viu. E forma um VP. Para quem você quer ligar? Eu acho que a Siri não quero. Isso está além. Sai. Como é que tira? Tá, saiu. Então, a gente tem. Perdão aqui, eu errei, ó. Me confundi com a Siri. Pronto. Então, o que aconteceu? Eu desenhei um IP. Por que eu desenhei um IP? Porque ele não se altera, ele nunca vai se alterar. E ele vai sempre dominar a sentença declarativa. Lembra que eu disse que ele marca a flexão? Então, o verbo aqui ele está flexionado na terceira pessoa. Só que a flexão vai estar tá aqui, ó, no i, tá? E desenhamos nossa primeira árvore. O menino da vizinha corta o papel. Só que você pode pensar o seguinte: mas Pedro, esse especificador do VP, spec de VP ali, tem 4 palavras. Então não dá para quebrar ainda mais, colocar, porque o verbo ali só tem uma palavra só. E a real é que tá. É, quando a gente olha para cada posição dessa, ela também é um sintagma. Qual é o sintagma daqui? Qual é o núcleo do sintagma? É o nome, né? Então a gente vai ter um DP. Aqui é um DP e aqui também é um DP, tá? Agora, essa frase aqui tá ficando grande demais para baixo, então eu vou... Finjam que essa eu tô pegando esse spec aqui de novo. Só tô repetindo o que tá aqui, tá? Spec. E o que é que esse spec é? É um DP. Qual é a estrutura de um DP? Vamos voltar lá no... Aqui. O DP, se vocês estão vendo aqui certinho, ó, primeiro é um DP que puxa um D', que é um D, ou seja, o determinante, e depois um NP. Então, quando a gente volta aqui, aí o que a gente vai ter? Um DP que puxa um D', um D e o complemento. Qual é o complemento? Um NP, que é o nome. Vamos lá. Então, a gente vai ter um DP aqui. Qual é o D? É o O, que é o menino, né? O menino. E aí, o que é que a gente vai ter agora? A gente vai ter um NP. Esse NP é o menino, só que veja que a gente tem um davizinho ali, que é um adjunto. E se é um adjunto, eu vou dobrar o NP. E nesse outro lado aqui, eu vou botar davizinha. E o davizinha, o núcleo dele é uma preposição, que então vai ser um PP. Exato. Um PP, como a gente vai ver aqui, ó, ele é um P'. Um P, qual é a preposição? O da, é o D mais A. Então é um D mais outro DP. E aí o que acontece aqui? Esse NP é um Nzinho e o N, que é menino, né? Então a gente já tem o menino. E agora o que a gente vai derivar a partir daqui é o da vizinha. Então a gente tem o P, que é o D. Então o menino D. Agora a gente vai para o DP. Eu vou botar aqui para cima de novo para vocês prestarem atenção. Para vocês verem melhor. Tem um DP, que é um D'. Lembre que sempre se repete os funcionais. Um D. E o complemento é um nome. Então é um NP. O D é o A, né? Que é o D mais A, dá. E agora falta o vizinha, N', N, vizinha. Pronto. Derivamos uma frase aqui. O menino da vizinha corta o papel. No caso do papel, a mesma coisa. Quando você pega aqui, ó, for para cima, vai ser um DP, que tem um D', que tem um D, que vai ser o papel, né? O, e um NP, N', N, papel. É assim que a gente faz uma árvore. Veja que a gente foi quebrando, quebrando, quebrando em cada um, tá? Mas, Pedro, achei muito difícil, entendi nada, calma. Vamos ficar só nesse IP e nesse VP por hora, nessa primeira parte aqui, ó. Porque é a parte que de fato é interessante para nós nesse momento. Enfim, vamos continuar. Tá.
A gente estava olhando quais são os argumentos e os adjuntos. Inclusive, a gente conseguiu achar um adjunto agora, né? Então, as primeiras estruturas que a gente está vendo é um IP e um VP. O IP encabeça a sentença. O I é o núcleo no qual fica a flexão. A gente viu isso. E os verbos, que são os VPs, eles podem ter vários argumentos. Eles podem ter nenhum argumento, por exemplo, o verbo chover. O verbo chover é só um verbo. Então, quando a gente for desenhar se a gente for desenhar algo como o verbo chover, vai ficar assim, ó. VP. Peraí. VP, V', V. Porque o verbo chover só tem ele, entendeu? Só tem ele ali, não tem mais nada. Já o verbo pode ter um argumento. E aí o argumento pode ser um VP que tem um argumento externo. Por exemplo, ele morreu. Tá? E pode ser um VP que tenha só um argumento interno. Como no caso do verbo haver, que é impessoal. Então, há um menino na sala. Só tem argumento interno. Tá? E o verbo pode ter dois argumentos, que é aquele mais comum. Que é um verbo que tem um spec e tem um comp. Que é um especificador e um complemento. E o verbo também pode ter dois argumentos. Pode ter três argumentos, perdão. Que é quando a gente dobra o V', tá? Nossa, Pedro, tá muito difícil. Não, eu só tô aqui praticando com vocês, assim. A ideia é que vocês tenham calma, tá? Então, a gente viu agora os exemplos, né? Então, como pode ser o IP e o VP. Deixa eu ver se eu trouxe mais algum exemplo aqui. Eu vou deixar o exemplo para quando eu terminar de falar. Então, a gente tem o CP. O CP, na verdade, ele só encaixa sentenças interrogativas. E ele coloca frases complexas. No caso de sentenças interrogativas, aqueles pronomes interrogativos ficam no spec de CP. E o núcleo do CP fica o que é aquela conjunção integrante, ou se, para ligar orações complexas. Também não se preocupem. E o INFP é quando o verbo está no infinitivo. Então, no exemplo, João deseja cantar. Aqui a gente tem nessa primeira parte da árvore. Nessa primeira parte aqui, ó. João deseja. Então, aqui tem o especificador João, que é o sujeito, verbo deseja. E o que ele deseja tá aqui, que é o argumento interno. Só que esse argumento interno é um verbo no infinitivo. Então, no lugar do IP, que é um verbo que tem flexão, a gente vai ter um INFP. É um sintagma de infinitivo, que vai ter a mesma estrutura. Veja que a estrutura praticamente se repete, só muda o núcleo, que é o INF, que vai ficar a flexão de infinitivo. Veja que no núcleo I aqui de cima, fica a flexão de terceira pessoa do singular, que é o João deseja. E cantar. Tá? Então, veja que essa estrutura de frase se repete várias vezes. Mesma coisa, GRP é um sintagma de gerúndio. É o que você vai ter aqui, na verdade, nesse caso é um adjunto. Veja que dobrou o VP, ó. Quando dobra o VP, adjunto, tá? E aí o gerúndio é a mesma coisa, spec, GP, G', que é a projeção intermediária, e aqui o ger, que é o núcleo, tá? Que encabeça o VP. Por quê? Porque o gerúndio é algo que pertence ao verbo. Então a gente vai ter aqui esse pense e a marcação de gerúndio fica no núcleo do gerúndio, tá? Então, os argumentos podem ser DPs, ou seja, sintagmas determinantes, PPs, sintagmas de preposição, prepositivos, preposicionais, CPs, que são os sintagmas de complementizador, complementização, e os INFPs. Os adjuntos podem ser ADVPs, que são os sintagmas de adverbiais, PPs também pode ser de preposição, pode ser um CP, que é um complementizador, ou GRP, que é de gerúndio, ok? Então, agora que a gente já viu todo esse monte de coisa, Pedro, eu não vou lembrar disso. A ideia é que você lê o livro e pratique os exercícios. Mas a gente vai olhar umas frases agora que talvez te ajudem nesse sentido, tá? Vamos lá.
A mulher comeu o bolo com vontade. Vamos começar aquela análise básica, ver qual é o verbo. O verbo aqui é comeu. Os argumentos. A mulher, que é o sujeito, o argumento externo. E o bolo é o argumento interno. Tá? Tranquilo até aqui, né? Que é o objeto. E esse com vontade, que é o que sobrou, adjunto. Temos essas informações. A frase é uma afirmação? É uma afirmação. Então, vamos começar a nossa árvore. Lembrando, vamos começar. Qual é o sintagma que encabeça uma sentença declarativa? IP. Então, a gente vai começar por IP. IP. Lembra que a estrutura do IP é sempre a mesma. Então, a gente vai ter aqui um IP, ó. Esse IP vai ter um especificador. Aí vai ter um I', que vai ter um I, que é o núcleo, e vai ter um VP. Esse VP, ele tem dois argumentos, então ele vai ter especificador e complemento. Mas, lembrem, tem um adjunto. E por ter um adjunto, a gente vai dobrar o VP. E aí a gente pode ligar o adjunto aqui, que é um núcleo de preposição. A gente vai ver daqui a pouco, tá? Preposição por quê? Porque se você olhar aqui no com vontade, ele começa com uma preposição com, tá? Então vamos lá. O VP a gente já sabe que ele vai ter um spec. E aí o spec se liga ao V', que é a projeção intermediária. E o V, que vai ter aqui um complemento. Tá? Deixa eu rapidinho aqui fazer uma... Tá, voltamos. Paramos aqui, né? A gente vai ter aqui um spec e um comp. Beleza, agora a gente vai colocar as coisas na árvore. A gente vai ter o sujeito, que vai ficar no especificador. Eu vou mudar até a cor para vocês enxergarem melhor. A gente vai ter aqui a mulher. E esse a mulher é o quê? É um DP. Com o tempo, vocês vão ver que eu vou parar de colocar a spec aqui. Eu vou parar de colocar a comp aqui. Mas eu estou colocando agora porque vocês estão aprendendo ainda. Mas o spec e o comp, principalmente, eles podem ser vários sintagmas, tá? Então, nesse caso aqui, é um sintagma determinante que começa com um A e tem uma mulher que é um nome. Então, ele é um DP. Pedro, por que não é um NP de cara? Por que não é um nominal? Porque todo nome, para entrar como argumento, ele tem que estar encabeçado por um determinante, que vai dizer se aquele nome ele é determinado ou não, se ele é definido ou não, que é o que o artigo faz. E na ausência do artigo, a gente tem uma indefinição, né? Como a gente sabe. Como eu espero que vocês saibam, né? Se não souber, abra aí PDE ou na internet, site só português, artigos. Analisem o funcionamento deles. É um negócio que vocês têm que saber. Então a gente vai ter aqui a mulher. E o que é que a mulher faz? Comeu. Só que lembrem, só fica a raiz do verbo aqui. A flexão fica no i, que é o eu, comeu. E ela comeu o quê? O bolo, que é um DP também. Vejam que ele tem um artigo e um nome. O bolo. A mulher comeu o bolo. Só que aí a gente vai colocar o adjunto, que é o quê? Com vontade. Vamos desenvolver esses DPs. A gente pode desenvolvê-los na árvore, tá? Eu vou fazer isso daqui a pouco, mas o que eu quero que vocês notem agora é só que vocês podem fazer isso. Com o tempo vocês não precisam, porque acaba não sendo tão necessário. Mas quanto mais vocês fizerem, mais rápido vocês aprendem. Então a gente vai ter o DP aqui, né? O DP vai ter sempre a mesma formação, que é um D', e um D, que é o O. Ou não, perdão. É um A. E a gente vai ter um NP, que vira um N', que vira N, que é mulher. No caso do bolo, a mesma coisa. A gente vai ter aqui, vou até passar para frente. A gente vai ter um DP, que vira um D', um D, que é O, e um NP, que vira um N', que é um N, que é bolo. E a gente vai ter um PP, que aqui, se vocês olharem, ó, não esqueçam, a gente tem um PP aqui, ó, que é um sintagma de preposição. Lembrando que o segundo P significa phrase, que é sintagma em inglês. Então a gente vai ter aqui um PP, que é PP é um P', que ele não tem argumento externo, né, só tem argumento interno.
que é o com, que é o P aqui, é o com. E a gente tem vontade, que é um DP. Por que um DP? Porque os nomes não podem entrar na frase sem estar com o determinante em cima deles. Então a gente vai ter um D'. E um D. Pedro, não tem D aqui, só tem vontade. Então a gente vai deixar nulo. Esse é o sinal de nulo, tá? E aí a mesma coisa, NP, NP, N', N, vontade. Pronto, temos nossa árvore definida. Pedro, por que bota o spec de VP, o spec de IP aqui e a flexão separada do verbo? Por que não coloca as coisas ali? Calma, a gente vai entender. Na verdade, a língua tem processos de movimento. As coisas vão se movimentar aí dentro, mas ainda não é a hora, tá? Então vamos parar por hora. E aí a mesma ideia. Leiam esse capítulo do livro, principalmente até essa parte aqui de, deixa eu ver. Até essa parte em que ele faz uma recapitulação sobre adjuntos e argumentos e façam os exercícios que tem lá e as árvores para praticarem, tá? E aí a gente continua no próximo vídeo. Acho que no próximo vídeo eu vou trazer mais exemplos para praticar essa feitura da árvore, tá? Mas aí é isso.